Como é que é essa questão da decisão para ti? Porque eu vejo que você é um cara decidido. Você toma a decisão e executa. A maioria das pessoas toma a decisão e desfaz a decisão. Como é que é isso para ti? Para te falar a verdade, várias decisões eu já tomei e não fiz. Eu acredito que toda pessoa passa por dificuldades, ainda mais que a gente tem que ir moldando a nossa mentalidade, a nossa programação. Mas eu entendi que quando eu tomo uma decisão, a gente tem que aplicar. E essas decisões que faz a gente ter uma diferença e ter o resultado. E decidiu, aí voltou atrás. Na verdade, a pessoa que volta atrás, ela não decidiu 100%. Ela vai mais ou menos. Vou ver o que dá. Ela não decide. E eu tomei essa decisão quando eu pensei, eu tenho que fazer algo, eu entendi que eu precisava desse algo para atingir essa liberdade que eu queria ter, que a obra ou qualquer outro negócio não me traria, e eu falei, não importa o tempo que vai levar, eu vou fazer. Então, se levar 1 ano, se levar 2 anos para eu atingir esse objetivo, eu não estou preocupado. Se eu tiver que ficar trabalhando na obra ou em qualquer outro, se eu tiver que vender bala no semáforo para ir me mantendo até alcançar esse objetivo, eu não estou preocupado, porque eu tive uma visão clara da onde eu queria, do que eu queria. E tomei a decisão de estar trabalhando, se dedicando, aprendendo. É isso. Na verdade, várias decisões eu já tomei e voltei atrás. Mas acredito uma coisa que você falou para mim, Jonathan, no áudio ali, que eu achei muito interessante, foi o seguinte: eu fiz uma pergunta mais cedo para o Jonathan e eu perguntei se ele se dedicava full time, né, o tempo integral nos negócios dele. Ele falou, não, eu me dedico tempo integral em mim. Eu achei muito legal isso. Uma vez eu li num livro que o Milagre da Manhã. Aí ele tem um capítulo que o título ele diz assim, ó: o seu nível de sucesso pessoal nunca vai exceder o seu nível de desenvolvimento. O seu nível de sucesso nunca vai exceder o nível de desenvolvimento pessoal. Aquilo virou uma chave para mim também. Porque eu pensei assim, ó, às vezes eu estou sempre focando no negócio, naquilo outro, às vezes eu desisto de algo, e eu não entendo que se eu desisto é porque o meu desenvolvimento está fraco naquilo. Então, isso para mim foi uma virada. Então, hoje você falou, você trabalha nos seus negócios. Na verdade, os meus negócios são eu. Porque se eu não estiver bem da saúde, se eu não estiver cuidando de mim espiritualmente, se eu não estiver com a minha família, tendo tempo com eles, eu não vou estar bem para fazer o negócio. Verdade. Então, o negócio basicamente é eu estar bem. Então, eu procuro full time em mim. Então, se eu estou aqui para a gente fazer uma conversa, eu me desenvolver através da câmera, isso é uma forma de eu me desenvolver. E se eu puder ajudar pessoas melhor ainda com uma frase, com uma palavra. Então, é eu. Se eu tiver, parou de fazer, às vezes pode ser um problema, parar de aplicar tal estratégia para focar em você. Mas não adianta, porque se eu não aprender a fazer a estratégia de forma certa, se eu não entender o que eu tenho para aplicar ela, eu vou só ficar focando nela e não saber os erros que eu estou cometendo. Às vezes eu vejo muito isso das pessoas. Vou fazer que tal coisa. E você fala muito disso. Uma vez você falou, faz muito tempo que eu ouvi isso, que é o quê? Pensamento profundo. Cara, pensamento profundo, não importa. O Jader falou tal coisa. Qual é o pensamento profundo que eu preciso ter nessa frase? Porque é umas coisas básicas que às vezes a gente deixa passar. Mas se a gente colocar um pensamento profundo nas ações que a gente está tomando, no que a gente está fazendo, a gente vai entender que às vezes é uma crença ali que está causando um problema. Você falou a questão do rapaz que ele que trabalha na construção e 3 dias achou tudo problema. Na verdade, o que eu vejo isso? É questão de crença. Para mim, é a questão da crença dele. Ele não acredita totalmente que a internet pode fazer aquilo. Eu acreditei nisso fortemente, que aquilo poderia acontecer para mim. Então, nesse ponto, se a gente... Minha câmera acho que deu uma... Desfocou. Então, nesse ponto, uma vez eu ouvi algo que diz assim, ó: a sua crença, ou ela te afasta ou ela te aproxima da realidade. Porque a realidade é o que é. Então, a internet é possível ganhar muito dinheiro e ter uma liberdade? É realidade. Não, hoje em dia não é mais será? Não, é muito real. A questão é, eu não acreditar nisso só vai me afastar disso. Se eu acredito que é possível, eu simplesmente vou me aproximar da realidade. Então, as pessoas elas tendem a achar que a crença dela é a realidade. E isso não é verdade. A realidade é o que é. E eu entendo até algumas pessoas, né? Porque, pensa só, imagina a gente voltar no tempo e falar para a pessoa assim, outro dia mesmo, eu fiz um negócio com o João, né? A gente fez uma parceria, ele está em Portugal,
Aí a gente fez uma viralização para uma moça do Rio de Janeiro. Então, pensa, em parceria com ele, a gente fez o serviço, tudo pela internet. Mas imagina eu falar isso para uma pessoa há 30, 40 anos atrás, que a gente ia conseguir fazer um dinheiro pela internet. Se a pessoa está alienada num pensamento, ela não vai conseguir acreditar. Então, o principal ponto é a pessoa não se alienar, né? Ela entender que os conhecimentos que ela tem que questionar. Até as crenças que a gente tem, nós precisamos testar, questionar se é válido ou não. Sabe, cara, o grande problema que eu enxergo é o problema que não nasceu na nossa geração, mas nasceu na geração dos nossos pais. Só que esse problema começou na geração dos nossos avós. Os nossos avós começaram a escutar telenovela. Os nossos pais, eles foram ter TV preto e branco, alguns na infância e outros na adolescência. Muito tempo depois veio a primeira TV a cores, e aí a sala de estar começou a ser em torno de uma caixa, de um tubo, e a galera parou de conversar entre si e começou a prestar atenção naquilo. Eu, por muitos anos, eu só fui entender isso, Jonas, depois de adulto, que aquela caixa, aquele tubo, é um modelo de negócio, é uma empresa, a emissora de TV é uma empresa, e uma empresa precisa gerar lucro, então todo aquele conteúdo é feito para te manter dentro, é entretenimento é te manter dentro, não é te educar, não é te ensinar, é te manter dentro para que aquela empresa possa angariar lucros, e nesse período, nesse processo, faz com que a mente da grande maioria das pessoas fiquem alienadas. Elas chegam em casa, elas ligam a TV. Tem gente que não consegue acordar sem colocar notícia. Tem gente que não consegue dormir sem olhar notícia. E aí a galera está em 2024 e ainda não consegue entender que a internet é onde está sendo feitos os maiores negócios do mundo. É onde tem empresas bilionárias de dólares. A grande maioria das pessoas não consegue nem sequer compreender que elas podem, nem que seja, ter um salário mínimo a mais, 2 salários na internet. A maioria não consegue entender porque elas não conseguem desalienar a cabeça. E aí eu vou te dizer um negócio, traduzindo essa frase do livro, Jonathan, do Milagre da Manhã, traduzindo para o bom e claro português, que é o seguinte: você nunca vai ganhar mais daquilo que você vale. Se você está ganhando pouco, é que você vale isso. Aí você vai dizer, que horrível, eu valho mais. Como que vale mais? Se você valesse mais, você seria pago mais? Como é que aumenta o teu valor? Deixando a vergonha de lado, fazendo o que tem que ser feito, aprendendo a falar, aprendendo a vender, aprendendo a não ficar reclamando quando as coisas dão certo, aprendendo a analisar os erros que você tem cometido e não cometer os mesmos erros. Você vai aumentando o teu valor e o resultado, que é o dinheiro, que é a liberdade, começa a florescer muito mais na tua vida.